Shalom Adonai. Um bom dia a todos. Uma boa semana. Uma ótima semana, um ótimo mês a todos. Atos dos Apóstolos. Esse livro é chamado de Atos dos Apóstolos ou ações, não é? São as ações que os apóstolos tiveram após ter sido chamado por Jesus para a grande obra, a grande comissão que se iniciava ali naquele momento. Então, atos são ações e não reações, que a igreja está acostumada a reagir depois das coisas acontecerem, depois que algo nos atinge, né? Que tem um ditado que diz assim que não só o brasileiro, mas as pessoas costumam fechar a casa depois que o ladrão entra para saquear. Ela está acostumada a reagir após o ataque à igreja. E nós temos que aprender com Atos dos Apóstolos, que foram ensinados por Jesus, a agir, a ter ações, a cometer grandes atos de justiça antes de qualquer coisa. Agirmos na prevenção das coisas, através de orações e súplicas e atitudes sensatas. Atos é a ação do Espírito Santo na vida dos discípulos de Deus, na vida dos discípulos de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Como, por exemplo, na época das questões dos apóstolos, o Filho dos Deus vivo convocou pessoas comuns que até então eram pessoas indoutas, ignorantes, uns covardes, mas que em 3 anos de ensino, muitos eram ignorantes, e durante 3 anos de ensino aprenderam com Jesus e se tornaram líderes maduros e corajosos, e Deus encheu esses homens do Espírito Santo. Eles foram cheios, e essa transição foi muito poderosa. Durante essas ações, esses atos, eles transformaram o mundo. Nós temos o exemplo disso em Atos 9 do 1, Atos 9 do 1 ao 9, né? Com o poder do Espírito Santo e com uma obediência à verdade bíblica. Somente a verdade bíblica pode ser tão avassaladora contra as trevas, tão poderosa, numa dimensão a qual o ser humano jamais poderia imaginar que chegaria com essa verdade. Muita gente anda na razão, anda na sua visão, no seu ângulo, consegue ver somente com o ângulo da sua visão humana. Mas a Bíblia, através do Espírito Santo, ela tem uma visão, um só ângulo, um só entendimento. E quando algumas pessoas pegam e colocam a sua razão, a sua visão, a sua razão na palavra, eles fazem dela o que quiser. E quando na verdade o Senhor quer usar a palavra transmitida ao homem pelo Espírito Santo através do homem para a salvação da alma. Para a salvação da alma. E essa obediência a essa verdade faz a igreja crescer como igreja. Porque a igreja são pedras vivas. E ela só se torna igreja quando elas estão unidas num só propósito.
E esse propósito tem que ser salvação. Quando o Senhor falou comigo, Ele falou: não perca tempo construindo grandes templos, não perca tempo construindo grandes igrejas, mas sim, edifica a minha igreja com as pedras vivas, uma a uma, nem que seja uma a uma, vai construindo o meu templo, porque no meu templo eu vou vir e vou entrar neste templo de pedras vivas. E sabemos que Deus ainda está formando libertadores e líderes com a intenção de levar a todas as pessoas para si, Jesus. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. E devemos quebrar as barreiras e unir as coisas. Somos um e tudo seria tão fácil se tudo fosse em todos e todos em um mesmo pensamento, uma mesma intenção, somente para a salvação das almas. O amor sendo restaurado, Isaías 49, o amor da igreja de pedras vivas sendo restaurado para que todos sejam um. Deus fala assim: se eles olhassem para nós e fossem um em ação, assim como nós somos, todos com o mesmo pensamento, salvação da alma. Não ser maior ministério, o mais empreendedor, o mais ávido, o mais sagaz, não. Todos fossem um para a salvação de almas, sem corrupção humana. Porque Deus tem a intenção de levar todas as pessoas para si, através de Jesus. Jesus disse assim também: todos aqueles que o Senhor me deu, meu Pai, eu não quero perder nenhum deles. Então, nós devemos quebrar as barreiras e unir as coisas. Somos um em tudo e somos o que somos em todos os lugares. E lembrando que estar reunidos não quer dizer que somos uma unidade, porque uma unidade não é estar reunidos. Uma unidade é como todos com um só pensamento. É como se você cozinhar umas batatas, enquanto elas estão na panela cozinhando, elas estão unidas. Depois que você descasca ela e prepara e amassa, aí sim elas são uma unidade. É isso que nós temos que cuidar. Por isso, quando nós trazemos isso para dentro de um pensamento cristão de verdade, nós vamos entender que a unidade estará concluída. A unidade estará concluída quando nós percebermos que quando alguém se machuca, eu sentia dor. Quando alguém falta, eu sentia dor. Quando você está tentando entrar e você não é permitido entrar porque existe um estatuto, existe regras humanas para entrar no reino dos céus, porque os hipócritas estão nas portas, não entra e não deixa os outros entrarem, como a palavra diz. Quando Pedro voltou a pescar, a fazer os costumes deles, e ele estava pensando que Jesus ali que tudo tinha acabado e quando Jesus foi ressuscitado por Deus, ao terceiro dia, Jesus chegou e perguntou: cadê Pedro? Onde está Pedro? Aí falaram para ele que ele tinha voltado a fazer as coisas que ele fazia. Ele falou: busca ele, traz ele aqui, eu quero ele. Onde ele está? Ele estava dizendo que ia recolocá-lo, não importa o que ele tinha acontecido com ele. Ele não ia ter que fazer nada para merecer o que ele já era dele. Ele foi recolocado e mesmo assim Jesus falou: Pedro, tu és pedra, ou seja, sobre ti edificarei a igreja minha, Jesus, a igreja de Jesus, não a igreja de Pedro.
Então ele recolocou ele como assim, no sentido de pedra angular. Jesus sendo a pedra angular da esquina, ele disse tal coisa parecida para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Por quê? Porque Pedro era sisudo. Pedro não ia mudar nada da palavra para favor dele, porque era a favor do reino de Deus. A palavra era para levantar a igreja, para edificar a igreja de pedras vivas, para erguer um templo maior, superior a tudo que possa existir na face da terra. Não é o tamanho do teu templo, não é a comodidade. Nós não estamos aqui para ficar confortáveis, estamos aqui para arrecadar almas. A seara está pronta, os ceifeiros são poucos. Jesus talvez poderia ter colocado ali 144 mil apóstolos, mas aprove ele pela inteligência dele colocar 12, né? Para que isso talvez se multiplicasse, porque tudo que Jesus faz, tudo que Deus fez é através de números. Se a gente perceber, quem lê e percebe, consegue entender, vai perceber isso. Então ele quer a quantidade maior, significativa de almas arrecadadas. Então é bem provável e certeza que você entenda que você é pedra viva, um pedacinho do templo de Deus, da igreja de Deus na terra. E tudo isso fica mais fácil de entender a cada momento, porque a igreja são as pessoas, e a noiva adornada, adereçada para o seu noivo, a cidade santa, a Nova Jerusalém, que está descendo dos céus, está cada dia mais perto para o seu noivo. E quando a noiva estiver pronta na terra, o seu noivo virá ao encontro dela. E a igreja, depois de todas as coisas restauradas, será maravilhoso, porque as nações restauradas virão até a noiva do Cordeiro, onde o Cordeiro será a luz para as nações, e os mansos herdarão a terra, porque a terra restaurada, Jesus, ele vai estar brilhando aqui no lugar do sol. Não haverá mais dia, nem noite, nem ranger de dente, nem choro, porque o Senhor estará conosco o tempo todo. Essa é uma verdade contida em Apocalipse 21, 22. Ela é real. Amém? Shalom, Adonai. Deus vos abençoe. Tenham um excelente entendimento. Reflitam, porque Deus é contigo. Busque a Ele. Bata e se abrirá. Busque Jesus e Ele se deixará ser achado. Sirva com intensidade e será servido com intensidade. Todos buscamos ser herdeiros, todos buscamos a recompensa. Então tudo o que pedirmos ao Pai, em nome de Jesus, isso nos será concedido, desde que isso não nos prejudique, desde que o que nós pedirmos não venha nos prejudicar. O Senhor, Ele vai nos ouvir. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus.